Fala, meu querido, tudo bom com você? Bem-vindo à 7ª aula do curso de barbeiro e hoje você vai começar as suas aulas práticas do curso. Hoje você vai aprender a fazer um corte social no seu cliente. Hoje a gente está com o nosso cliente aqui que é o Pedrão e a gente vai estar fazendo o corte social e você faça aí da melhor maneira que você achar possível. Né, Pedro? Vamos lá, pessoal. Primeiro, você vai colocar o pente 1 na regulagem baixa mesmo e você vai marcar 2 dedos acima da orelha. Dessa forma assim. Você pode estar fazendo o movimento em C mesmo. Muito cuidado se você trabalha com a lâmina fade, que é aquela lâmina mais reta, porque você vai ter que fazer esse movimento para fora. Geralmente com a lâmina reta você acaba marcando o corte de cabelo do cliente. Essa lâmina que eu estou trabalhando com ela é a lâmina taper, que já é a lâmina que ela já vem com formato em C já, onde não precisa estar fazendo esse movimento, a própria lâmina já faz. Depois de marcar os 2 dedos aqui em cima da orelha, vem aqui para a parte de trás, você vai marcar 4 dedos nessa região de trás. Lembrando que você nunca pode ultrapassar esse osso, pessoal, que fica na parte de trás da cabeça, porque senão você vai acabar dando um formato errado para o corte ou subindo demais, fazendo com que o cliente fique com a cabeça um pouco achatada. Então sempre é bom você estar respeitando esse limite aqui, ó, para que o formato fique bem regulado aqui. Então você vai subindo aqui, ó, 4 dedos. E desse lado aqui você faz 2 dedos acima da orelha, do mesmo lado que você fez do outro. Pronto. Depois de fazer, pessoal, dessa forma em toda essa região da parte de baixo do corte, você vai passar agora o pente 2. Pente 2, ainda com a alavanca levantada. Aí você vai passar um dedo acima dessa região, sempre respeitando a aresta do cliente, que é essa partezinha mais torta, que funciona assim, pessoal. Topo, aresta e lateral. Você nunca deve entrar com a sua máquina onde está a aresta da cabeça do cliente, senão você vai dar um formato oval para o seu corte. Lembrando que essa parte aqui é só um dedo só, viu, pessoal? Depois de fazer essa segunda parte no pente 2, você vai ver que vai ficar uma leve marcação no meio, entre o pente 1 e o pente 2. Essa marcação ela vai sair no pente 1,5. Se não sair no 1,5, aí você pode estar colocando o seu pente número 1 e abaixando a alavanca no meio ou até o final dela, até tirar essa marcação. Nessa parte aqui você já pode estar trabalhando com a escovinha de degradê. E esse é o pente 1,5. Geralmente quando o cliente tem o cabelo liso, no pente 1,5 já sai essa marcação. Mas para os clientes que já têm um cabelo mais crespo, mais grosso, mais volumoso, você vai ter que estar utilizando aí o pente 1 para estar tirando essa marcação.
A terceira parte, pessoal, ó, lembrando que já é para quem tem um cabelo crespo. Você pega, coloca o pente 1, abaixa um pouco a alavanca e vem só dando leves movimentos aqui, ó, nessa região, para que limpe um pouco mais. Você deve estar trabalhando bem nessas regiões, deixando bem limpo para que o cabelo, quando ele cresça todo por igual e não acabe crescendo essa região maior do que a região de baixo. Agora uma revisão, pessoal. Pente 1, pente 2, pente 1,5 para tirar a marcação. Depois de fazer esse processo, você vai fazer o acabamento. Na maquininha de acabamento mesmo, depois você vai passando a navalha, o restante já é para o topo. Então aqui, como a gente já terminou essa região, a gente vai para o acabamento agora. Meus queridos, essa parte é a parte do acabamento do corte. Fica pela opção de você fazer depois de finalizar o topo da cabeça do seu cliente, ou você pode estar fazendo no meio do corte. Geralmente, depois de passar o pente 1, o pente 2 e o pente 1,5, eu já vou fazendo o acabamento, como vocês podem ver. Antes de vir já direto com a navalha, eu faço primeiro a marcação do pezinho com a máquina de acabamento. E depois eu venho dando só leves retoques com a navalha, para deixar esse pezinho bem limpinho. Lembrando que essa é uma das partes mais importantes do seu corte e é a parte que mais chama a atenção e que as pessoas mais olham quando vem um corte de cabelo da pessoa. Um detalhe muito importante, pessoal, é que você preste bastante atenção na hora de você medir, ó, esse pezinho aí. Você pode estar medindo da altura da orelha, mas é sempre bom você olhar de um lado e do outro para ver se está do mesmo tamanho, pois geralmente é a primeira parte que o cliente olha quando termina o corte de cabelo. E o cliente ele pode não entender do corte da parte do topo, mas geralmente essas partes, se tiver torto, ele já vai perceber de cara. Então você pode até acabar um pouco em descrédito por isso. Então, por isso que você tem que prestar bastante atenção nessa parte. E nessa parte de trás também da cabeça. Deixar sempre bem retinho, bem regulado, para que quando você mostre a parte de trás no espelho para o cliente, ele veja e goste. Geralmente em crianças, pessoal, não precisa você utilizar a navalha, principalmente porque a criança ela se mexe muito. E isso pode até acabar em um certo corte, o que não sai legal na barbearia. Então, o certo é que você use em crianças apenas a máquina de acabamento.
Agora na parte do topo, pessoal, a gente já vai dando uma olhada aqui, ó. É sempre importante você estar molhando o topo, porque se você cortar o cabelo do seu cliente com o cabelo seco, o cabelo seco vai cair na cara do seu cliente e isso vai ficar incomodando, vai causar coceira. Às vezes a pessoa tem uma irritabilidade, às vezes tem alergia com isso. Mas não é para banhar o cliente não, né? A banha da pila. Leva na tesoura o resto. Vou aproximar mais. A história de... Aqui, pessoal, vocês colocam o cabelo todo para a lateral. É importante que você sempre pergunte para o cliente qual o lado que ele gosta de deixar o cabelo. É para essa lateral direita? É para o lado esquerdo? Para trás? Para frente? Sempre é importante você estar perguntando isso para que você não acabe errando o corte e o cliente acabe se desagradando do seu corte. Então aqui, ó, você vai fazer dessa forma. Essa parte do tupete é importante você sempre deixar ela maior e cortando mais nessa parte de trás. Geralmente algumas pessoas têm essa região da cabeça mais abaixada, mais para baixo, que é no caso do nosso modelo aqui. Então se você cortar como se fosse um dedo aqui e um dedo aqui, a cabeça dele vai ficar oval nesse formato aqui descido. Então é importante que haja um nivelamento no corte de cabelo, que o cabelo ele fique todo retinho, tanto nessa região como na região do topo da cabeça. Você continua cortando aqui, ó, 2 dedos o cabelo da pessoa. Lembrando que quando chegar nessa região aqui, pessoal, ó, vou lembrar, topo, lateral e aresta. Topo, lateral e essa região que fica torto na cabeça do cliente é a aresta. Essa região é muito importante, pessoal, porque é aqui onde você vai criar o modelo, o desenho do corte de cabelo. Se você quer fazer um corte quadrado, um corte triangular, um corte redondo, tudo isso vai de acordo com o que o seu cliente quer. E é importante você estar perguntando. Por exemplo, se você for fazer um corte redondo, você vai colocar o dedo nessa posição. E aí você vai passando a tesoura aqui, ó, arredondando o corte. Se o seu cliente gosta de um corte quadrado, você já tem que pegar e fazer desse formato aqui, pessoal. Certo? Então aqui, para fazer a conexão, ó, a gente vai pegar, colocar como se fosse para redondo e levantar 2 dedos. E vai fazer isso todo na lateral do cabelo. Depois de fazer isso, pessoal, vocês notam que já fica quase conectado o cabelo do modelo. Então, depois de fazer esse processo, você vai colocar o seu dedo dessa forma e vai virar ele em 45 graus. Você vai fazer dessa forma aqui, ó. Dessa forma, pessoal, é a forma que fica mais conectada. Você quebra um pouco desse peso do cabelo que fica na lateral. Nessa hora, pessoal, eu perguntei para o cliente se ele queria baixar mais um pouco. Então eu refiz o corte e baixei mais um pouquinho para deixar da altura que ele queria. Dessa forma, fazendo na lateral da cabeça do cliente, pessoal, é uma aferição do cabelo. Então quando você pega dessa forma, você vai ver alguns cabelos maiores do que os outros. Então você pega e vai cortando só as pontinhas, assim vai fazer com que o corte fique todo reto e não fique aquela ondulação. Sempre que você cortar um cabelo de frente para trás e você perceber que tá ficando um pouco de ondulação, você pega o cabelo na lateral, dessa forma que eu estou fazendo, e aí você vai quebrar um pouco dessa ondulação do cabelo, fazendo com que o cabelo fique todo retinho. Lembrando que o corte texturizado não há necessidade de você fazer isso, já que é uma outra técnica que é utilizada. Agora, pessoal, ó, essa parte é muito importante. A maioria dos clientes eles acabam reclamando que esse lado ele cai quando o cabelo está seco para esse lado. Então você coloca um pouco dessa parte de cima para esse lado esquerdo e você vai cortando só as pontinhas. Dessa forma, fazendo um pente corrido.
Bem simples, pessoal, tirando só o excesso mesmo que está passando, fazendo com que o corte fique todo conectado. E depois, quando você fizer esse acabamento, você pode empurrar para o lado de lá, ó. Você penteia o cabelo todo direitinho, ó, não tem perigo do cabelo cair. Agora, pessoal, outra parte muito importante é o redemoinho do cliente. Alguns clientes têm um cabelo um pouco mais espetado. E aí, se você não puder fazer no pente corrido, você vai fazendo mesmo na tesoura livre. Depois você vem só com o pente desbastando só um pouquinho mesmo dessas partes de cima, da ponta. Nesse formato, você vai deixando o redemoinho todo bem ajustadinho para que o cliente não se incomode. Algumas pessoas não gostam. Dessa forma, você tem duas opções. Ou você deixa ele bem baixinho para que não incomode o cliente, ou você fala para o cliente deixar o cabelo crescer. Assim o cabelo vai criar um peso e não vai ter esse redemoinho. Depois de fazer, pessoal, todo esse processo, eu vou tirando na tesoura livre mesmo só as pontinhas. Agora o trabalho é com a tesoura de desbaste. Essa tesoura, pessoal, é muito importante a forma correta de utilizar ela. Você vem, ó, quebrando um pouco desse peso que fica nas laterais, só as pontinhas mesmo, com pente corrido normal. Lembrando que tanto faz você usar ela com os dentes da parte de cima como na parte de baixo, tanto faz, não tem problema algum. Então você vai refazendo como se fosse o pente corrido em todo o corte, dessa forma.